Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de SketchUp. Nessa aula eu vou mostrar para vocês as ferramentas retângulo, círculo e polígono. Essas ferramentas são bem importantes na concepção de qualquer projeto arquitetônico. Qualquer projeto arquitetônico ou de interiores tem uma composição baseada principalmente nesses elementos. E esses elementos são bastante interessantes na hora da gente começar a nossa modelagem. Para começar a trabalhar com as nossas ferramentas de desenho, primeiro eu quero mostrar para vocês que elas se encontram em uma barra lateral que nem sempre está habilitada no SketchUp. Se ela não estiver habilitada no SketchUp, como é que eu faço para encontrar essa barra? Então eu tenho que vir aqui primeiro em visualizar, barra de ferramentas, conjunto grande de ferramentas. Ó, clicando nela, ela sumiu. Da mesma forma, ela aparece. Então, visualizar, barra de ferramentas, conjunto grande de ferramentas, eu habilito essa barra. Então, agora que a gente sabe onde é que estão as nossas ferramentas, vamos começar a trabalhar com elas. Eu vou começar num arquivo novo, para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu vou clicar lá em retângulo, e vou clicar num ponto qualquer, vou escolher aqui o meu ponto de origem. Quando eu habilito o primeiro ponto, imediatamente eu começo a visualizar como que vai ficar esse meu retângulo. Então, eu vou clicar num segundo ponto e esse segundo ponto vai finalizar o meu retângulo, observa. Ó, cliquei, finalizou o meu retângulo. Agora, se eu quiser criar um retângulo com uma dimensão determinada, eu vou usar o pan aqui só para a gente poder visualizar melhor. Eu posso habilitar novamente a ferramenta, clicar num primeiro ponto e pode ver que aqui embaixo na caixinha de dimensões, ó, ele está me pedindo as dimensões, né? Qual é o segundo ponto? Então, eu mexendo no mouse vou ver que essas dimensões vão se modificando. Eu posso determinar uma dimensão. Então, eu quero um retângulo, por exemplo, com 2 metros por 3. Eu vou digitar lá 2,3. Opa, só clicar aqui. 2,3, Enter. Ele vai criar um retângulo de 2 por 3 metros. Uma outra ferramenta interessante, aliás, mais que interessante, necessária, é o círculo. Então, a gente clica aqui no ícone do círculo. E da mesma forma que a gente fez com o retângulo, a gente vai clicar num ponto qualquer, só que esse ponto vai ser o ponto central do meu círculo. Pode ver que o meu ícone já está ali, eu vou clicar no ponto. Vou clicar num segundo ponto, na verdade esse ponto já é o ponto que ele me pede o raio. E para qualquer lado, ó, que eu vá, ele me pede o raio da mesma maneira. Pode ver que aqui na caixinha aqui de baixo, ele já está me pedindo, ó, qual é o raio desse círculo. Então, eu vou determinar aqui um raio qualquer aleatório. Clicando no segundo ponto, ele vai finalizar o meu círculo. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, um outro círculo qualquer, concêntrico até esse, ó. No segundo ponto, eu vou clicar e criar um segundo círculo. Se eu quiser criar um círculo com um raio determinado, eu também posso. Eu vou clicar uma vez e eu vou determinar que eu quero o raio de 1 metro. Eu vou determinar 1, Enter, e ele vai fazer um círculo com um raio de 1 metro. Então, a partir desse momento, eu consigo começar a trabalhar com elementos diferenciados. Por exemplo, se eu quiser aproveitar aquele retângulo que eu já aprendi a utilizar, eu posso trabalhar ele dentro do meu círculo. Então, eu vou criar elementos novos aqui dentro, possibilitando fazer até mesmo aquela mandala que a gente trabalhou, que a gente viu lá no comecinho da nossa aula. Para finalizar essa primeira etapa das ferramentas de desenho, eu quero mostrar agora a ferramenta polígono. Então, eu clico aqui no ícone do polígono e ele vai me pedir o número de lados. É a primeira coisa que ele vai me pedir quando eu clico no polígono. Então, aqui embaixo eu tenho o número de lados que ele está pedindo, tá? Então, eu vou digitar lá que eu quero um polígono com 5 lados. Então, eu vou clicar na ferramenta, 5, pode ver que eu estou mudando ali, Enter. Ó, ele já mudou de um hexágono para um pentágono, ó. Pode ver que o meu ícone aqui na interface já mudou. Então, eu clico no primeiro ponto, que é sempre o ponto central, e o segundo ponto eu vou determinar um ponto qualquer aqui. Ó, cliquei e ele fechou o polígono. Agora, eu vou fazer um com 7 lados. Então, eu vou clicar aqui na seleção para ficar mais fácil de entender. Vou clicar em polígono,
Vou determinar que eu quero 7 lados, 7, Enter, ó, ele já mudou meu ícone. E eu vou criar aqui dentro até, ó. Aqui dentro eu posso colocar num ponto médio que eu já criei de um outro polígono. Eu posso determinar o número do raio que eu quero, enfim. Ó, eu posso, por exemplo, fazer com um raio determinado. Eu quero um raio de 5 metros. 5, Enter. Pode ver que quando eu passo a trabalhar com a ferramenta, depois que eu escolhi o número de lados, ó, aqui eu já não tenho mais o número de lados, eu tenho o raio. Qual é o raio desse polígono que eu estou criando? Então, é isso que ele está me pedindo agora. Então, eu vou clicar novamente aqui na seleção para entrar de novo no polígono. E agora eu quero um polígono com 3 lados. Então, 3, ó, está pedindo o número de lados. 3, Enter. A partir do momento que ele me criou um triângulo, que eu cliquei no primeiro ponto, ele já não me pede mais o número de lados, ele me pede o raio. Então, ó, quando eu clico nele, ele vai me mostrar o raio que eu tenho aqui. Então, pode ver que a gente está criando várias faces dentro de um mesmo elemento. Então, eu posso trabalhar com as ferramentas básicas para criar, por exemplo, aquela mandala que a gente viu lá no começo. Então, essas ferramentas são bem interessantes para vários tipos de desenho que a gente pode fazer dentro da nossa modelagem. Nessa aula, nós trabalhamos alguns elementos das ferramentas de desenho, que são o retângulo, o círculo e o polígono. E nós vimos também que esses elementos são importantes para criar outras formas dentro do nosso projeto. Por exemplo, a nossa mandala, que pode ser criada através dessas ferramentas que nós estudamos. Então, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima aula.